Olá, cá estamos com o segundo vídeo da série sobre jogos de tabuleiro. Vou deixar o link do primeiro vídeo aqui embaixo, caso você tenha caído de paraquedas e tenha interesse em saber mais sobre jogos de tabuleiro, mais especificamente sobre jogos curtinhos, né? Foram os que a gente falou? Foi, curtinhos. O Riz me confirma. Eu não lembro, tô tentando lembrar. Ai, meu Deus! Tivemos uma conversinha aqui e chegamos à conclusão de que sim, foi o de jogos curtinhos. E caso vocês estejam se perguntando por que tem uma almofada do Darth Vader aqui, é porque ele é o nosso assistente. Ainda não somos chiques o suficiente para termos 2 microfones, então está aqui Darth Vader nos ajudando na missão deste vídeo. Pois bem, hoje a gente vai subir um pouquinho o nível e vamos falar de jogos de duração mediana. E enquanto lá a gente tinha jogos curtinhos e que eram um pouco mais fáceis de aprender, aqui o nível também sobe um pouco no quesito aprendizado, porque as regras são um pouquinho mais complicadas, mas nada demais. O bicho vai pegar mesmo no próximo vídeo, que aí tem umas regras cabulosas, muitas regras, mas aqui a gente ainda tá num safe space, digamos. Acho que dá pra iniciantes, né, aqui, jogos de tabuleiro. Tanto que o primeiro jogo sobre o qual eu vou falar aqui, aliás, não está aqui, e não é bem um jogo de tabuleiro, é um jogo de cartas, na verdade, mas eu queria muito falar sobre ele porque foi o jogo que nos introduziu ao mundo dos jogos de tabuleiro, apesar de ser um jogo de cartas, que é Citadels. Eu vou deixar a foto aqui no rosto de Digníssimo por enquanto. Mas, então, o jogo tá em Manaus, o Digníssimo é de Manaus, caso vocês não saibam, que não tem obrigação de saber, não é? Mas o jogo está lá com o meu cunhado. E Citadels é basicamente um jogo no qual os participantes são senhores de uma cidadela. E cada um desses participantes é um personagem diferente a cada rodada. Então a gente tem 8 personagens, sendo o primeiro o assassino, o segundo o ladrão, o terceiro o mágico, o quarto é o rei, o quinto é o bispo, o sexto é o mercador, sétimo o arquiteto e oitavo o warlord, vulgo senhor de guerra. Olha só, boa. Cada um desses personagens tem tipo um poderzinho específico, a gente já fala mais sobre isso, e esses personagens vão se alternando a cada rodada. O jogo é de 3 a 7 jogadores, né? Acho que é. 3 a 7 jogadores, praticamente certeza. Qualquer coisa eu deixo uma correção aqui na tela para vocês. E o objetivo do jogo é acumular pontos a partir das construções que você realiza na sua cidade. Então, tem um bolo com várias cartas de estruturas diferentes. Então, a gente tem a escola de magia, tem a igreja, tem várias estruturas que compõem uma cidade, apesar de que escola de magia não é bem o que você encontra em qualquer cidade, não é? Mas em Citadel, sim. E aí, cada uma dessas estruturas tem uma quantidade de moedinhas específicas que você precisa pagar para construí-las. Então, o que acontece? Para cada rodada, você tem a opção de ou puxar 2 cartas do bolo e ficar com uma, ou puxar 2 moedas, 2 de ouro, que a gente fala, e ficar para si. Você começa com 4 cartinhas na mão de estruturas que você pode construir, mas você também pode trocar as cartas caso você deseje ao longo da partida. Basicamente, em cada rodada, você precisa escolher um dos personagens, e é sempre a parte misteriosa assim, de cada rodada. Você olha as cartas, pega uma e passa o restante pro lado. Então, no início, ninguém sabe exatamente quem é quem, mas você tem uma ideia pelas cartas que vieram para sua mão e que saíram da sua mão, né? Em cada rodada, você escolhe e vai alternando esses personagens. Como que funciona cada rodada? Começa com a última pessoa, que foi o rei, e tem um marcadorzinho no... É um abacaxi. Assim, é uma coroa, na verdade. Eu vou ver se eu acho foto. Mas parece um abacaxi. Esse é o abacaxi do rei. Para marcar quem que começa a jogada. Essa pessoa pega os personagens disponíveis ali. A gente geralmente descarta uma ou 2 aleatoriamente, dependendo do número de jogadores. Você pega as cartas restantes, escolhe a sua e vai passando pro próximo. O próximo, a Paloma vê as restantes, escolhe a dela e passa pro jogador seguinte, né? E aí, cada rodada você pode escolher um personagem diferente. O personagem que você escolhe depende da ação que você quer fazer ali do momento do jogo e da sua estratégia. Depois que todo mundo escolheu os personagens, eles são chamados na ordem numérica. Então é sempre assassino, ladrão, mago, rei, bispo... Aquela mercador, ordem que eu falei mais cedo é exatamente a ordem de 1 a 8. arquiteto, senhor de guerra, sempre na mesma ordem. E aí, quando você é chamado, você realiza a ação da carta. Cada cartinha tem uma ação especial também. Então, o ladrão vai matar outro jogador. O ladrão rouba. O assassino vai escolher um outro personagem para matar. Então, a pessoa que pegou aquele personagem vai perder a vez. O ladrão, você rouba a moeda de alguém. O mago, você troca cartas. O rei, você é o primeiro a jogar na rodada seguinte.
O mercador você ganha mais dinheiro. Bispo, imunidade contra o O Warlord. bispo não pode ser destruído pelo Warlord. O Warlord destrói a construçãozinha de alguém. O E arquiteto. o arquiteto puxa mais cartas de construção de uma vez só e ele também pode construir várias de uma vez. Então você faz o seu poder, você pode pegar mais ouro ou mais carta, também dependendo do momento que você está no jogo. E se você fizer sentido, você constrói alguma cartinha. Só pode construir uma por rodada normalmente. A não ser que você seja o arquiteto, que aí você pode construir até 3 cartinhas de uma vez só. E aí, em cada rodada, você tem a opção de ou puxar 2 cartas do montinho de cartas e ficar com uma e devolver outra, ou pegar 2 de ouro. Aí, como o André disse, depende do seu momento do jogo. Bom, além disso, tem algumas cartinhas, tem umas cores especiais. Então, o rei, mercador, bispo e senhor de guerra, você ganha ouros ou moedas extras para cada construção daquele tipo que você tem. Então, por exemplo, se você é o rei, você tem um castelo, um salão construídos, você ganha mais pontos. Se você é o mercador e você tem uma feira ou alguma coisa. Mercado, nem sei Ou se tem o mercado, você ganha tem. mais pontos. Se você é o bispo, tem uma igreja, um templo, você ganha mais dinheiro, enfim. Isso tá indicado a partir das coresinhas, porque, por exemplo, a cor do rei é amarelo, aí as cartas que vão dar benefício pro rei de propriedade tem cor amarela, do bispo é azulzinho, o warlord, senhor de guerra, vermelho, e assim vai. E esse mecanismo das cores é interessante para a estratégia do jogo, porque, por exemplo, se eu sou uma jogadora que tem muitas propriedades de corzinha amarelas construídas na minha cidade, é muito provável que eu vá escolher o rei, porque eu vou ganhar 1 de ouro a mais para cada cidadezinha de cor amarela, para cada estrutura, na verdade, de cor amarela que eu tiver. Se alguém tiver muitas de cor azul, é provável que aquela pessoa escolha o bispo. E aí é legal porque você consegue inferir a partir disso que personagem aquela pessoa seria. Aí se tiver outro jogador, por exemplo, o Endre, que tem muito dinheiro, eu tô querendo roubar o Endre, mas lembra que a gente só rouba o personagem, eu não posso falar eu quero roubar o Endre, eu tenho que adivinhar quem o Endre é. Aí o Endre, por acaso, construiu muitas propriedades de cor azul. Aí eu olho, ele ganancioso que vai querer pegar mais dinheiro, então ele deve ser o bispo. Aí eu vou lá e roubo o bispo, e se o Endre for realmente o bispo, eu pego todo o dinheiro dele como ladrão. O bispo é o da cor azul, tá? Sim, verdade. Então tem essas coisas de estratégia aí, tem umas cartinhas que tem essas de propriedade, que tem poderes especiais que são bem legais, ou não, dependendo se é você que tem a carta ou não. Mas é um jogo que no geral é bem simples, falando assim, parece complicado, ainda mais que eu não tenho o jogo aqui pra mostrar, então fica mais difícil de visualizar pra vocês, apesar de que eu deixei algumas imagens aí do jogo passando. Vou deixar também aqui na descrição onde é que você pode comprar o jogo. Todos os jogos, acredito eu, sobre os quais a gente vai falar aqui hoje, estão disponíveis, né? Não tem nenhum esgotado. O Citadel. O Citadel eu achei. Acabei de pesquisar. Então, acho que tem tudo disponível. Bom, se não tiver e você tiver ficado com vontade, aí você vai lá falar com a... Como é que é o nome? Fabricante? Não é fabricante que eu queria. A marca do jogo. Editora, eu acho. Editora também? Como é que... Quem publica... É editora, eu acho. Editora dos jogos, ou a distribuidora, não sei como. Enfim. Alguma coisa do tipo. E uma rodada de Citadels dura o quê? Uns 40 minutos no máximo, né? 40, 50 minutos. O jogo é bem rapidinho. É bem rapidinho e é legal, assim, porque tem uns que a gente vai mostrar aqui que dá um pouco de trabalho pra montar, porque tem muitas pecinhas. Citadels, nossa, é rapidão, tanto que na época que a gente era super viciado em Citadels, a gente jogava, meu Deus, umas 8 rodadas seguidas, sabe? Era um negócio realmente bizarro. E aí, rodadas não, partidas. O André corrigiu aqui. A gente era viciado, é um joguinho bem legal e se você tem vontade de entrar nesse mundo de jogos de tabuleiro, mas tá meio na dúvida, acho que não vai conseguir jogar uns outros que a gente apresentar aqui, tenta Citadels porque é bem legal, mas o que a gente vai falar agora também é bem legal e é um jogo muito querido aí. Acho que todo mundo que joga jogo de tabuleiro já ouviu falar dele, que é Catan. Aí pro Catan a gente já tem um jogo de tabuleiro em si. Vocês vão ver aí na nossa filmagem muito chique o tabuleiro passando. Bom, conforme o André for falando, explicando o jogo pra vocês, eu vou montando aqui as minhas coisinhas bonitinhas também. Mas então, aqui a gente tem o tabuleiro de Catan. E Catan, como talvez alguns já tenham percebido, é uma ilha. Então aqui a gente tem o mar, que fica ao redor da ilha de Catan. Aí, vocês estão vendo aí na filmagem, espero que estejam conseguindo ver pelo menos, que a gente tem alguns símbolos nas pontinhas da ilha. E esses são os portos.
Então, nesses portos você consegue trocar recursos de maneira mais vantajosa, vocês já vão entender isso. E aqui no meio do mapa a gente tem os recursos. Então, este aqui, que parece uma floresta, é o recurso de madeira. Aqui a gente tem grama ou ovelha, eu chamo de ovelha porque a gente tem uma ovelha ali na carta, já vou mostrar pra vocês, mas então aqui a gente tem o pastinho da ovelha. Aí aqui feno, aqui é tijolo e aqui pedra. E todos esses recursos que eu mostrei aqui pra vocês têm essas cartinhas aqui equivalentes. Então esta aqui eu tô tentando tapar o rosto do Ender pra focar, é a cartinha de feno, esta é a de pedra. Aí aqui a gente tem as cartinhas de madeira, aqui a ovelha e aqui tijolo. E esse tabuleiro, bom, vocês não puderam perceber isso através da filmagem que a gente deixou rolando aí, mas foi montado de forma completamente aleatória. Ficou bem ruim, inclusive. Bom, acontece. Eu falo que ficou bem ruim porque os recursos ficaram muito concentrados e isso não é tão legal, como vocês podem ver, ó, feno, a gente tem um monte de feno aqui junto, todos os tijolos estão aqui, as pedras também, todas consecutivas, só a madeira e a grama, a ovelha, que estão mais afastadas, enfim, não ficou muito legal, mas é isso aí, de forma aleatória e, como vocês podem ver, em cima de cada um dos recursos, a gente tem números. Os números possuem tamanhos diferentes e cores diferentes. O Digníssimo está aí tentando mostrar os números para vocês, não sei se está focando na câmera, mas a gente tem os números de 2 a 12 e o número fica cada vez maior conforme a sua probabilidade de sair. Então, os números que têm probabilidade mais altas de sair no dado ficam com tamanho maior e também ficam em vermelho. Então, 8 e 6 são os números que têm mais combinações possíveis no dado, então eles ficam em vermelhinho, ou seja, é legal você colocar o seu recurso onde tem alguma coisa vermelha. Mas posso falar, a probabilidade no Catan às vezes dá uma falhada, assim, porque tem umas rodadas que, pelo amor de... aleatoriedade, né? Mas saem uns 4 a rodo e aí os 6 fica lá a ver navios. Mas eu acho legal colocar, se for possível, sempre alguma parte da sua estrada, suas cidades, etc., em recursos vermelhos, porque reza a matemática de que eles têm maior probabilidade de sair. Então, acho que expliquei tudo aqui. Ah, e faltou uma coisa. Aqui no tabuleiro, a gente tem um campo que é um deserto e a gente tem uma figura aí que é o ladrão. Ladrão. Cadê as blogueiras? Fazem assim, meu Deus, o negócio das blogueiras funciona, focou lindo. Enfim, este é o ladrão. Agora voltou pra gente. Na verdade, é uma gangue de ladrões. É uma trupe. Espero que vocês tenham conseguido ver, senão eu deixo uma fotinho aí. Mas acho que agora deu pra visualizar o tabuleiro inteiro. E aí o Ender vai explicar a dinâmica do jogo pra vocês. Enquanto ele fala, eu vou montar as minhas coisas bonitinhas aqui também. Tá, bom, dada a explicação da ilha, qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é você fazer 10 pontos. Como que você faz os pontos? É construindo uns negocinhos que vem aqui no jogo, do tamanho. Será que o Ender é uma boa blogueira? Ó, não é uma boa blogueira não, que já tá batendo o microfone deu tudo aqui. certo. Da direita pra esquerda, a gente tem uma estrada, uma cidade e a vilazinha, tá? São os 3 pecinhos do jogo. Cada vilazinha que a gente constrói vale 1 ponto. A cidade, que é um pouquinho maior, vale 2 pontos. Falou vila, eu chamo de aldeia. A gente fala de aldeia, né? Vila ou aldeia vale 1 ponto. Tem aqui a vila ou aldeia, que vale 1 ponto. Tem a cidadezinha, ó, que é um pouco maior, vale 2. E tem a bisnaguinha aqui, que é só uma estradinha, que a princípio não vale ponto nenhum. Mas como é que funciona, então? No início do jogo, cada o jogador pode colocar 2 vilas ou aldeias em qualquer lugar do tabuleiro. Então tem uma ordem certa para fazer isso. Então, se eu for começar, eu posso pegar uma aldeia e colocar aqui em qualquer aresta do jogo, tá? Nas fronteiras entre os territórios aqui que são hexagonais. Então, como a gente falou no início, as maiores probabilidades são 6 ou 8, que são os vermelhinhos. Então, por exemplo, eu posso colocar um aqui no 8, daí eu coloco uma estrada, aí é a vez da Paloma. Como ela é a segunda, ou nesse caso a última a colocar, ela vai colocar as 2 aldeias dela e as 2 estradas. Olha, deixando claro que não tem estratégia aqui, tá? É só pra mostrar o jogo pra vocês. E coloco posteriormente a minha segunda. E aí você pega os recursos de onde você colocou a segunda aldeia. Então aqui no meu caso são 2 fenos e uma ovelhinha. O dela é uma pedra, uma madeira e um feno que ela colocou aqui, tá? Então aqui é a sua configuração inicial e durante o jogo você pode expandir a partir daqui. A expansão
tem a seguinte regra, né? Você tem aqui uma cartinha que ajuda a gente a falar qual que é o custo de cada estrutura. E aí, para fazer a construção, você gasta os recursos necessários. As estradas podem partir, ao decorrer do jogo, de qualquer lugar que você colocou inicialmente. Então, pode partir de uma estradinha que você já tem, ou ela pode partir também da vila que você já tem e você vai dando continuidade, tá? Sempre de alguma coisa que você já tem. Sim, eu não poderia, por exemplo, meu Deus, eu quero vir pra cá, e aí eu coloco uma estrada do nada aqui. Não, tem que partir das minhas 2 aldeias aqui. Ou aqui, dessa estrada. E a segunda regrinha é que para construir a aldeia, você tem que ter pelo menos duas estradinhas de distância, 2 arestas de distância, tanto da sua construção como da construção dos outros jogadores. Então, por exemplo, eu não poderia construir aqui, porque eu só tenho 1 de distância do meu, e não poderia construir, fiz mais uma estradinha aqui, não poderia construir aqui, porque eu só vou ter 1 de distância da Paloma, tá? Então eu tenho que obedecer essa regra de pelo menos 2 de distância. No decorrer do jogo vão acabando os espaços nos quais vocês podem construir as vilas. E por último, tem as cidades. A cidade é uma evolução da aldeiazinha, então você substitui uma aldeia que você já tinha por uma cidade. E qual que é o intuito também, além dos pontos, de eu construir essas estruturas? Porque durante o jogo, e aí é a dinâmica do jogo, cada pessoa pega e vai jogar o dado. Saiu 8. E o número que saiu aqui, você vê no mapa onde que está o número 8. No caso, tem aqui esse 8 na madeira e um outro 8 na madeira. Então você ganha os recursos daquele território. Como eu estou aqui na fronteira desse 8 de madeira, eu ganho uma madeirinha. Como a Paloma também está aqui no 8 de madeira, ela também ganha uma madeirinha. Daí, muda, é a vez dela, ela joga o dado, tirou 7. Isso bem. 7 não tem aqui nos numerozinhos. 7, inclusive, é o que tem maior probabilidade de cair. Uhum. Quando cai 7, a gente move a trupe de ladrões. Inicialmente, ela está no deserto, mas depois a gente muda ela para algum outro território. Como foi ela que jogou, ela Eu vou escolhe colocar onde fica. bem ali no teu 8. Pode colocar. Coloca aí, eu não alcanço. Onde você seleciona um ladrão, aquele território fica bloqueado, tá? Então, a partir de agora, se eu jogar o dado e cair 8, eu não vou ganhar a minha madeira, porque os ladrões estão aqui roubando. Mas a Paloma vai ganhar o dela, porque o dela tá livre, tá? Até alguém tirar 7 de novo, esse ladrão vai ficar aí. Relacionamento, jogo é outra coisa. Além disso, como ela tá bloqueando o meu território, ela escolhe uma cartinha minha para roubar, tá? E aí eu tenho a cartinha do 8 que eu ganhei ali, que eu tirei, mas eu também tenho os 2 fenos, que eu vou pegar só agora, e uma ovelha do início, tá? Então, eu meio que embaralho aqui e a Paloma pode escolher uma cartinha para roubar e essa cartinha vai ser dela. Essa é a vantagem do ladrão. Porém, cuidado com o ladrão, porque o ladrão tem um outro tchan também, que é, se você tem mais de 7 cartas na mão e o ladrão sai, você perde metade da sua mão. Então, é legal você ficar fazendo seus recursos serem convertidos em aldeia, cidade, estrada, etc. Porque se você for acumular muita coisa, pode ser que o ladrão venha e leve metade de suas coisas embora. Isso vale, inclusive, para a pessoa que tirou o 7. Sim. Tá? Essa mecânica do ladrão é para dar um senso de urgência ali, você não ficar acumulando muitos recursos. Uhum. E aí o jogo segue, cada um vai jogando dado, você vai colhendo recursos e avançando em construindo estradas, aldeias, cidades, etc. A outra vantagem de você ter uma cidade ao invés de uma aldeia é que, por exemplo, se eu jogar aqui e cair um 4, que é onde a gente tem essa pedra e essa pedra, o que acontece? Eu vou ganhar uma pedra aqui, porque eu tenho uma aldeia. E aqui eu vou ganhar mais 2 pedras, porque eu tenho uma cidade. Então a cidade, ao invés de um recurso, te dá 2, tá? Essa é a vantagem. E a Paloma, como só tem uma vila aqui, ela ganha. Achei que você ia pegar só o seu recurso. Ganha uma pedrinha, tá? Então, quanto maior, assim, se você conseguir desenvolver a sua vila para uma cidade, mais recursos você vai ganhar, tá? E aí tem, eu acho que em número de pecinhas são 4 cidades, 5 aldeias e 15 estradas, se eu não me engano. Tá? Esse é o máximo que você vai conseguir construir. Aqui no tabuleiro, como falou no início, a gente tem uns portos que saem aqui da ilha, tá? Quem construir ali em cima do porto ganha um benefício de poder trocar as cartinhas com, sei lá, o mundo exterior da ilha aqui.
E aí você tem portos mais genéricos, que são onde você tem um 3x1 aqui, e tem portos específicos que é o 2x1, tá? Então, quando você vai acumulando recursos na sua mão, você sempre pode trocar 4 recursos iguais por um recurso quaisquer, tá? E, então, se você tiver, sei lá, caindo muita pedra, aqui no meu caso, mas eu tô cheio de pedra, preciso de um tijolo que não cai para mim. Eu jogo 4 pedras fora e pego um tijolo. Se eu tiver no porto de 3x1, eu posso fazer uma troca mais vantajosa. Então, ao invés de trocar 4 pedras por um recurso qualquer, eu posso trocar 3 por um recurso qualquer. Então, ao invés de 4 pedras, eu descarto 3, pego um tijolinho, a vida segue. Se eu tiver um porto específico de pedra, significa que eu posso trocar 2 pedras por qualquer recurso, tá? Então, o porto representa uma dinâmica importante no jogo. Então, se você não está focando em, sei lá, nenhum recurso, você pode pegar o porto de 3x1, que já é uma baita ajuda. Se tiver algum recurso que você está indo muito bem, por exemplo, aqui, isso é uma estratégia de jogo mesmo, tá? Aqui você tem 3 tijolos juntos. Eu poderia, desde o início, ter construído aqui a minha rede de aldeiazinhas e vilas, tudo ao redor aqui dos tijolos, e ter, sei lá, uma outra aqui no porto de tijolo. Então aqui eu ia ganhar tijolo pra caramba e aqui eu ia trocar o tijolo por qualquer outro recurso que eu precisasse. Tá? Às vezes dá certo, é um tanto arriscada essa estratégia. E para trocar recursos, você também consegue negociar com os jogadores, tá? Então, na sua vez, por exemplo, eu estou aqui, tenho madeira, mas eu não tenho nenhum tijolo. E para construir estrada, eu preciso do tijolo. Aí, eu vou dar aquela perguntada. Lindo, você teria tijolo para Tenho trocar? tijolo. O que tu quer nesse tijolo? 5 pedras. Pois é, aí você pode ter essas condições bizarras, chamar o CAD, o Procon aqui. Porque às vezes acontece de uma pessoa ter o monopólio de um recurso, e aí ela pode cobrar o que ela quiser por aquele recurso, aí fica a sua escolha, né? Se eu tivesse 5 pedras, eu podia, por exemplo, dar 5 pedras no recurso, mas não faria isso, porque tendo 5 pedras, eu poderia trocar 4 pedras pelo tijolo que eu queria. Então dá pra fazer essa negociação também, dá pra trocar também 1 por 1, inclusive. O mais comum é a gente trocar 1 por 1 mesmo, só quando o jogo tá mais lá pra frente, que aí, meu Deus, ninguém quer trocar com ninguém. Você que lute. Mas, no geral, dá pra negociar sim. E acho que é isso. Aí falta falar da estrada, né? Que a pessoa que tem a maior estrada do jogo ganha 2 pontos extras ao final da rodada. E também tem a questão da cavalaria, porque a gente tem algumas cartas ali, ó, vocês estão vendo aqui no cantinho, as que estão de cabeça para baixo, que são as cartas de desenvolvimento. Então, você pagando um feno, uma ovelha e uma pedra, você consegue pegar uma dessas cartas e tem um ícone chamado cavaleiro. Faz a mão de blogueira aí. Tá fazendo? Deu certo? Pois é, tem esse que é o cavaleiro. Blogueiras, muito obrigada pelos serviços prestados. Mas então, a gente tem esse cavaleiro e o poder do cavaleiro é mover o ladrão. Então, por exemplo, eu pego um cavaleiro, tiro ele dali, coloco... No caso, não seria muito interessante eu mover o ladrão, porque o ladrão já tá num ponto bom. Mas se eu quisesse, eu viria aqui pra esse 6 do Hendry também. Aí, aquele esquema. Pego algum recurso dele ali. E a partir de quantos cavaleiros que forma a cavalaria? 3. A partir de 3. Então, quem tiver mais cavaleiros também ganham 2 pontos ao fim da rodada. O cavaleiro é a cartinha mais comum aqui, ele é a forma de você mover o ladrão sem ter que tirar o 7, tá? Mas existem outras cartinhas aqui, existem cartas que te dão 1 ponto direto, existem cartas que te dão recursos, cartas que te dão estradas, cartas que permitem você roubar recursos de outros jogadores. A carta de monopólio, que é basicamente, por exemplo, eu tiro o monopólio, é exatamente isso. Eu quero o monopólio de pedra, então todo mundo que tem pedra no jogo vai ter que me dar a carta. Mas a de monopólio não é tão frequente quanto a do cavaleiro, por exemplo. E o jogo acaba quando tem um jogador que consegue fazer os 10 pontos, atingir os 10 pontos. E aí isso é feito através de aldeias, através da cidade, através de estradas. Quando você constrói uma estrada grande, consegue pegar a cartinha da estrada, porque normalmente a estrada não vale nada. E tem as cartas de desenvolvimento também. Então, se você conseguir algumas cartas que te dão 1 ponto, você pode utilizar isso para chegar aos seus 10 pontos. E falamos de tudo, acredito eu. E pode parecer meio confuso. De primeira sempre é, porque é uma coisa nova. Mas, juro, é bem tranquilo. Você pega as regras super facinho. É um jogo bem dinâmico. Tem esta cartinha aqui, ó.
Vocês vão conseguir ver. Acho que agora vocês estão conseguindo ver que é uma cartinha que indica o que você precisa de recurso para construir uma aldeia, uma estrada, uma cidade, etc. Isso ajuda bastante ao longo do jogo. Depois você decora, mas no início ajuda bastante. Aliás, fica a dica de investimento. Invistam em Catan. Gente, valorização de jogo de tabuleiro é um negócio. Eu dei de presente esse aqui pro Endre no aniversário dele, sei lá, em 2017? Foi algo assim. E eu lembro que eu não paguei nem R$100. Agora, tá o quê? R$180, R$200 esse jogo? Fui pra cima. Pois é, fica a dica de investimento aí, diversificação de portfólio. Agora, enquanto o Andrei vai guardando as coisas aqui, eu vou pegar o material de viticulture, né? O que a gente vai falar ou é Porto Rico? Porto Rico, então. Depois a gente fala de viticulture. Pois, muito bem. Puerto Rico. Tcharam. Pode começar a explicar. É Puerto Rico, mas a gente fala Porto Rico, tá? E eu considero o Porto Rico uma espécie de evolução de Catan, digamos, porque tem uma vibe parecida. É um jogo de alocação de recursos. Como praticamente todos os jogos, né? Indo aqui pelo o que a gente tem na mesa primeiro, o Porto Rico, vocês têm basicamente uma ilha, que é representada por esse tabuleiro aqui, o qual a gente tem que colonizar. Aqui fica uma descrição dos personagens que a gente vai falar do jogo. Aqui ficam em cima as plantações e aqui embaixo as construções. E conforme vocês forem entrando ou jogando algum jogo, vocês vão perceber que algumas mecânicas são parecidas entre os jogos. Então, por exemplo, em Porto Rico, similarmente a Cidadela, a gente tem uma questão de personagens que vão trocando entre as pessoas durante toda a rodada, e você escolhe os personagens dependendo da sua estratégia, necessidade do momento. A gente tem uma questão de construções aqui, e tem uma questão de recursos também, parecido um pouco com Catan. Aqui, no restante da mesa, a gente tem 5 tipos de recursos, tá? Então, a gente tem milho, amarelinho, índigo é o azul, o tabaco é o marronzinho claro, o café é o mais escuro, quase preto, e o açúcar é o branquinho. Tá? Aqui a gente tem uns navios onde a gente vai exportar essas mercadorias. Aqui a gente tem as construções que a gente pode construir no nosso tabuleiro maior. Aqui a gente tem as moedinhas. Aqui são os pontos. Aqui são os nossos trabalhadores. E aqui as plantações dos recursos, tá? E aqui a gente tem as cartinhas de personagem. E cada jogador tem essa própria ilha aqui, essa própria parte do tabuleiro. Então a Paloma tem o dela aqui e eu tenho o meu aqui. Em Porto Rico, algumas coisas no tabuleiro mudam de acordo com o número de jogadores, tá? Acho que o jogo é de 3 até 5. E a diferença, o número de jogadores implica numa diferença de personagens que vão ficar disponíveis para a gente escolher. O número de pontos totais aqui que a gente vai ter disponível para ganhar também. O número de trabalhadores disponíveis e o tamanho das embarcações de exportação. O objetivo de Porto Rico também é fazer mais pontos, tá? E o jogo continua até que ou os pontos que a gente faz aqui por exportar recursos acabe, que os trabalhadores disponíveis acabe, ou que alguém preencha a sua ilha com todas as construções aqui na parte de baixo. Ficou meio escuro aqui, aí eu acendi a luz, só que é amarela, então parece que temos um excesso de vitamina D aqui, mas seguimos. E os personagens vão ajudar a gente em diferentes etapas de ganhar o ponto, né? Então vamos lá, de um por um, vou tentar criar uma sequência lógica. Primeira coisa que a gente tem, na verdade, é o governador, né? Que essa aqui... Ai, deixa eu fazer de novo a mão de blogueira, peraí. Este aí que vocês estão vendo é o governador, e a gente fica com essa carta basicamente para simbolizar quem é o primeiro daquela rodada. Então, por exemplo, se eu estiver aqui com o governador, isso está simbolizando que eu sou a primeira pessoa a escolher os personagens na rodada de agora, depois vai ser o Endre, e a gente vai passando para os jogadores, no sentido horário, ao longo das rodadas. Tá, aí o que a gente pode escolher aqui? A gente tem 7 personagens diferentes aqui para escolher, tá? Então vamos lá. O primeiro personagem aqui que a gente vai falar é o colono, tá? O colono permite que os jogadores construam uma plantação, tá? Então a gente tem aqui, geralmente esse montinho vai ficar de cabeça para baixo, e aí no início da rodada a gente abre o número em algumas cartinhas, que é o número de jogadores mais 1, tá? E no caso, a Paloma aqui abre 3.
E aí eu venho aqui, eu que sou o colono, sou o primeiro a escolher, então eu vou lá e escolho a plantação de milho e coloco a plantação de milho aqui em cima do meu tabuleiro. A Paloma é a seguinte, ela vai lá, escolhe alguma Índigo. plantação, ela vai pegar o índigo e vai pôr aqui no tabuleiro dela, tá? Sou o colono. Sempre a pessoa que escolheu aquela carta tem uma vantagem adicional. Então, apesar de eu e ela podermos pegar a plantação, quem escolheu o colono pode também escolher uma pedreira, que é uma outra pecinha aqui. Ela fica junto com as plantações, mas ela te dá um desconto na hora de você construir alguma coisa, tá? E a gente tem, além do milho e da pedreira, tem o índigo, o café e o tabaco, tá? E conforme as pessoas vão tirando coluna, a gente vai pegando as pecinhas de plantação daqui e vai colocando no nosso tabuleiro. O seguinte que a gente vai falar, vamos falar do construtor. O construtor você gasta uma certa quantidade em moedinhas e você constrói alguma dessas construções aqui, tá? A gente já fala das construções mais pra frente, mas aqui, no caso, eu queria falar do construtor porque para você poder produzir esses recursos, você também precisa ter uma construção na parte de baixo do seu tabuleiro. Então, no caso do índigo, que é o da Paloma, você precisa da fábrica de índigo, então ela paga a quantidade e constrói essa pecinha, que é a fábrica de índigo, e coloca na parte de baixo do tabuleiro dela. E aí a gente tem pro índigo, tem a fábrica de índigo, pro açúcar, o engenho de açúcar, pro tabaco, a secadora e pro café, a torradeira. A pedreira não precisa, porque não é um recurso, é um mero desconto. E o milho você também não precisa de uma construção, tá? O milho... Não tem nada de debulhar milho aqui, você pega o milho do jeito que ele vem. E já pode comer isso aí. O benefício da pessoa que escolheu o construtor é pagar um a menos do que o custo. Então a Paloma, a fábrica de índigo custa 1, ela pode pegar de graça. E eu, sei lá, se eu quiser construir uma hospedaria aqui que custa 4, eu tenho que pagar as 4 moedinhas. E aí eu pego a hospedaria e coloco aqui também na parte de baixo do meu tabuleiro, tá? A não ser que a pedreira já esteja ocupada por um trabalhador. A próxima cartinha aqui é o prefeito. O prefeito permite a gente pegar novos trabalhadores e realocar os trabalhadores que a gente já tem, tá? Então, o benefício daquele que escolhe o prefeito é que você pega um trabalhador a mais, tá? Então, põe o prefeito, a gente pega um trabalhador, a Paloma vai pegar um para ela e eu vou pegar um para mim. Eu posso pôr em qualquer um das minhas construções, tá? No caso, se eu pôr no milho, eu vou poder produzir milho. Se eu pôr na pedreira, na próxima vez que eu for construir alguma coisa, eu vou ter um desconto. Então, no caso da hospedaria, que custava 4, se eu já tivesse uma pedreira ocupada, eu pagaria 3, tá? Ou eu posso pôr na hospedaria também, tá? E a hospedaria tem um benefício próprio que ela vai me dar e eu já explico também qual que é. Para produzir o índigo, e assim como as outras plantações, você tem que ter o trabalhador tanto na lavoura quanto aqui na construção, tá? Então agora, como ela tem um trabalhador em casa, a Paloma pode ganhar 1 de índigo. Se ela tiver mais construções de índigo aqui em cima, mesmo que ocupadas, o máximo que ela vai ganhar ainda é 1, a não ser que, por exemplo, ela tenha outra fábrica aqui de índigo embaixo também, que fique ocupada com mais trabalhadores, tá? E aí vocês conseguem ver que tem um espacinho de círculos dourado embaixo, que é a quantidade máxima de trabalhadores que cada construção ou lavoura comporta, tá? Então aqui no caso, se ela tiver tudo ocupado, ela vai produzir 2 de índigo, porque ela vai ter 2 trabalhadores na lavoura e 2 trabalhadores aqui na fábrica. Então esses 2 aqui ela pode até deixar de fora e guardar para outra coisa. Agora que a Paloma já consegue produzir o índigo dela, ela pode pegar o produtor. O produtor permite a todos os jogadores de produzirem. Como eu tinha um de milho, eu posso vir aqui e pegar um barrilzinho de milho do estoque. A Paloma, como ela tá com os trabalhadores aqui em várias coisas de índigo, ela vai ganhar os 2 de índigo dela. Como ela é o produtor, ela ganha o benefício da cartinha adicional, que é pegar um barril extra de qualquer coisa que ela já produza. Como ela só produz índigo, ela pega mais 1 de índigo. Então aqui ela saiu na frente já, ela tem 3 de índigo
E eu tenho de milho nessa nossa jogada roubalheira que a gente faz 30 coisas ao mesmo tempo. Todos esses benefícios que o Andrei está descrevendo estão descritos em cada cartinha. Então, por exemplo, o colono, escolha uma pedreira, uma plantação. Aí o construtor, pague um dobrão, que é um dinheiro a menos, um colono a mais ali no prefeito. E também está descrito bem aqui, ó. No seu tabuleiro, é tipo o Catan, sabe? Que tem a ação de cada um dos personagens e qual que é o privilégio de cada um deles. A ação é o que todos os jogadores vão fazer e o privilégio é aquele que escolheu a cartinha vai fazer. Agora que a Paloma já tem os 3 de índigo dela, os 3 barris aqui, o próximo passo é ela embarcar ou exportar isso. Então, para isso, ela precisa pegar o capitão e ela vai colocar os 3 de índigo dela aqui em algum dos barquinhos que a gente tem para esse fim, tá? Cada barquinho tem uma capacidade máxima. Então, para 3 jogadores, que é o mínimo, você começa com de 4, 5 e 6, tá? Mas dependendo do número de jogadores, pode ser o de 6, 7, 8 também. Então você pega o índigo e você vai colocar, tem uns espaços aqui no barquinho também, de quadradinho, para você colocar as mercadorias, tá vendo? Esse aqui é o de 6. Então ela vem e põe as mercadorias aqui, ela ganha 1 ponto para cada mercadoria embarcada, então ela tira aqui do nosso montante de pontos, 3 pontinhos para ela. Ela pode pegar e deixar aqui, inclusive, escondido, para ninguém saber quantos pontos ela tem. E ela pega 1 pontinho adicional porque ela era o capitão. O capitão dá 1 pontinho adicional. Existem umas regrinhas especiais na hora de embarcar, que é: você vai embarcando em sentido horário, você sempre precisa embarcar o máximo de mercadorias possíveis, então, mesmo que ela tenha 3, ela não pode embarcar 1 ou 2 se ela quiser. Se ela escolher embarcar, ela tem que embarcar o máximo possível. Outra regrinha é que não podem ter 2 navios com a mesma mercadoria, então, se ela colocou índigo nesse, os outros navios vão ter que levar o açúcar, milho ou tabaco, não pode ter outro navio com índigo também. E desde que essas regras sejam estabelecidas, se todos os jogadores forem embarcando, eu posso pegar o meu de milho e embarcar no outro barquinho. Se ela tivesse milho ou outro recurso, ela poderia continuar embarcando até acabar os recursos ou ela não querer mais. Tá? Só que aí entra a questão de estratégia do jogo também, porque, por exemplo, eu tenho 3 de índigo, mas vai que eu tenho 5 de açúcar para embarcar e o Andrei também tem, sei lá, 3 de açúcar. É muito provável que o Andrei vá querer embarcar o açúcar, porque aqui, na hipótese de ele ter 3 de açúcar e 1 de milho, ele vai querer embarcar primeiro o que ele tem mais. Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso pensar, putz, ok, eu quero embarcar o meu índigo, mas se eu deixar de embarcar o açúcar agora, pode ser que o Andrei tome todos os espaços do barquinho de açúcar e eu não consiga embarcar o meu açúcar. Aí tem algumas cartinhas que te possibilitam armazenar, etc. Mas, a priori, se você não tem nenhuma dessas cartinhas, o jogador tem que jogar fora os recursos que sobraram. No fim da fase do capitão, tudo que não foi embarcado é estragado, tá? Então você tem que descartar tudo que sobrou aqui dos barrizinhos ou recursos que você tinha, exceto um único barril. A outra opção que você tem é de vender também uma mercadoria. Então, basicamente, você pega o barrilzinho que você tinha e você coloca aqui na casa de comércio, que é essa cartinha aqui, e você vai ver que para cada recurso existe um valor. Milho você não ganha nada, índigo uma moedinha, açúcar 2, tabaco 3 e café 4, tá? Aqui as regras são, não podem existir 2 recursos iguais nessa cartinha. Então, por exemplo, a Paloma tem um de índigo, ela vem aqui, vende o de índigo, ela ganha uma moedinha. Se eu for lá e vender o meu de milho, o milho eu não ganho nenhuma moedinha. Tá? Você só pode vender uma vez na rodada do comerciante. E lembrando que para você vender, alguém tem que pegar o comerciante na rodada. Esse é o personagem que permite a venda de mercadoria e o benefício do comerciante. Então, por exemplo, se eu for a comerciante, eu ganho um dobrão a mais. Então, eu vendi o de índigo, o valor de tabela dele é 1, mas como eu sou o comerciante, eu tenho o privilégio que é ganhar mais uma moedinha. E ela leva 2. E aqui, o índigo e o milho que a gente colocou aqui vão ficar até que alguém pegue o comerciante de novo e venda outra mercadoria, porque a gente não pode mais vender índigo e milho que já estão aqui. A gente vai ter que vender açúcar, café, tabaco, enfim. E aí quando você enche os 4 campinhos aqui da casa de comércio, ela é esvaziada e daí todo mundo pode vender novamente.
O último personagem que a gente tem aqui é o minerador. Ele simplesmente te dá um dinheiro adicional, tá? Ele não tem nenhum outro poder além disso, e os outros jogadores também não realizam nenhuma única ação. O único bônus dele é que a pessoa que pegou o minerador ganha uma moeda. Indo aqui agora para as construções, tá? Que ficam nesse tabuleiro. Cada espacinho desse é um tipo de construção diferente. Você vai ver que aqui no tabuleiro tem escrito qual que é a cartinha e você só coloca ela em cima. Peguei algumas construções para a gente ver as diferenças. Tá? A gente tem as construções de produção, que nesse caso aqui eu peguei a de açúcar e a de tabaco, que são necessários para que a gente produza os recursos. Então a Paloma tinha o de índigo ali no tabuleiro dela. Tá, e existem uma para cada recurso, com exceto do milho, e a gente tem as construções de comércio, que são essas amarelinhas ou meio bege. Tá? Todas as construções têm um custo, que é o valorzinho no canto esquerdo aqui embaixo, então 4, 7, 8, 2, 4 e 5. Elas te dão uma quantidade de pontos adicionais no fim do jogo, aqui ó, 3, 3, 2, 3, 2, 1, é um númerozinho vermelho no canto superior direito. E elas têm esse círculozinho dourado, que é o número de trabalhadores que você consegue pôr nelas. Todas as construções comerciais necessitam de um único trabalhador para você desbloquear ou ganhar o bônus daquela carta. As construções de produção têm 1, 2 ou 3 espacinhos para você alocar trabalhadores, para você poder ter várias plantações aqui em cima, né? Então, no caso da Paloma, ela pode ter até 3 plantações de índigo aqui em cima e uma única cartinha, uma única fábrica de índigo aqui embaixo, ocupada por até 3, fazer os correspondentes na plantação e na fábrica, para ela poder ganhar 3 de índigo. Além disso, cada cartinha, cada construção, ela dá uma dica aqui no canto inferior direito sobre qual que é o bônus ou o privilégio dela, tá? Então, por exemplo, aqui você tem geralmente qual que é a cartinha que vai dar o bônus, então call é de colono, prod é de produtor e construção, o const aqui é de construtor, e aqui é o bônus, que é tipo mais um colono, mais uma plantação, ou dobrões, que é o dinheiro. Na fazenda, de novo, na fase do colono, quando a gente puxa as plantações, você pode puxar mais uma plantação, ou seja, puxa 2. A universidade é parecido com a hospedaria, essa aqui é na fase de construção, você ganha um colono. E a manufatura é na fase do produtor, que é quando a gente produz as plantações, aqui no meu caso milho, da Paloma Índigo, você ganha dinheiro dependendo do número de plantações diferentes que você tiver. Então, tem várias outras construções aqui no joguinho, e cada uma dessas construções, e elas são de quantidade limitada, como vocês podem ver, dão um bônusinho adicional, tá? Então a gente tem aquelas que precisam ser construídas para você ganhar o recurso da plantação. Tem algumas que te dão colono extra, algumas que te dão plantações extra, algumas que te dão moedas extras quando você vende uma mercadoria, construções que te dão ponto extras quando você vai embarcar, construções que permitem que sua mercadoria não estrague, e inclusive aqui nesse canto mais esquerdo são construções que te dão pontos extras dependendo do número de construção, pontos ou trabalhadores que vocês tiverem. As construções são dispostas aqui no tabuleiro nos espacinhos específicos, tá? Então, de novo, você tem um nome aqui no tabuleiro de qualquer construção que fica em cima, e para cada coluna dessa, você consegue alguns descontos se você tiver a pedreira, que a pedreira é a cartinha que eu peguei no início aqui ao invés de uma plantação. E aí, se você tiver as pedreiras ocupadas no seu campo, você ganha descontos adicionais, tá? Eu posso ter no máximo até 4 pedreiras, é o desconto máximo do jogo, e aí você ganha o desconto de até 4 para essa coluna, até 3 para cá, até 2 para essa coluna e de 1 para essa. Então, por exemplo, se eu tiver 3 pedreiras, eu, em vez aqui de pagar 5, que é o custo dessa cartinha, eu posso pagar 2. Porém, mesmo que eu tenha 3 pedreiras, aqui essa cartinha custa 2, eu só vou ganhar 1 de desconto, porque é o máximo de desconto dessa coluna. Tá? As cartinhas vão alternando de acordo com a rodada dos jogadores, e a gente vai escolhendo de acordo com o que você quer, a estratégia do momento. Todo mundo realiza alguma ação na cartinha, mas a pessoa que pegou a cartinha
geralmente tem um privilégio. Todas essas cartinhas vão te dar alguma coisa aqui. Então, o colono te dá a plantação, o construtor te dá a construção, o prefeito te dá trabalhador, o produtor vai te dar os barrizinhos aqui de produção. O capitão, você vai embarcar os barris para ganhar ponto, o comerciante te dá dinheiro e o minerador te dá dinheiro também. O jogo acaba quando esses pontos aqui esgotam, porque a gente foi embarcando mercadoria nos navios com o capitão e a gente foi pegando os pontos, ou porque a gente foi pegando o prefeito, alocando os trabalhadores nas nossas cidades e colônias aqui e os trabalhadores esgotaram, ou porque a gente construiu bastante e preencheu toda a parte de baixo aqui do tabuleiro com construção. É no máximo 12, porém essas construções aqui maiores ocupam 2 espaços, tá? Aí, quando alguma dessas coisas acontece, a gente finaliza a rodada e o jogo acaba e aí a gente vai contar os pontos. E aí, pontos, tem algumas cartinhas que dão tipo uns poderes especiais, dão mais pontos. Como o Endry mostrou, cada uma das cartinhas tem um númerozinho vermelho no canto superior direito, que equivale à quantidade de pontos que aquela carta dá. Então, por exemplo, eu tô segurando aqui uma fábrica de índigo pequena, ela dá apenas 1 ponto, mas tem cartas ali que dão 4 pontos, por exemplo, mais alguns bônus. Enfim, a gente vai somar tudo isso e ver quem ganhou o jogo. E aí, Porto Rico já é um pouquinho mais demorado que Catan. Acho que o quê? Uma rodada de Porto Rico, 1 hora? Mais de 1 hora, eu acho. Mais de 1 hora? Mais de 1 hora. Depende. Varia bastante, mas eu diria que, assim, no máximo 2 horas, né? No máximo, é uma partida muito longa, dura 2 horas. Mas eu diria que na média, assim, 1h20, 1h30 de jogo. Mas é bem dinâmico, porque é isso, são várias rodadas, cada um sempre faz alguma coisa. Então, por exemplo, eu sou o colono, mas não sou só eu que vou ter benefícios na fase do colono, as pessoas também vão ter. Então não é aquele jogo que você fica morrendo esperando alguém fazer a sua jogada, sabe? O que é muito bom, porque temos aqui ao lado um exemplo de uma pessoa que demora muito pra fazer qualquer jogada. Mentira, infame. Mas que, por exemplo, Citadels, como é o caso, você faz a sua jogada ali, mas é tudo o seu personagem, a sua construção. Você é o assassino, só você vai matar. O Catan, você joga o dado, todo mundo pega o recurso, mas tipo, você faz a sua construção e descarta suas cartas. Aqui no Porto Rico, eu sou o comerciante, mas todo mundo constrói. Eu sou o capitão, mas todo mundo tem direito de embarcar, então você sempre tem alguma coisa para fazer. E acho que outro ponto legal de alguns jogos que a gente vai falar é esse meio que cadeia de eventos que você precisa fazendo, né, para, sei lá, realizar o seu objetivo. Então muitas vezes tem que pensar de trás para frente. Por exemplo, eu quero ganhar o ponto. Para ganhar o ponto, a principal maneira que eu quero escolher essa partida é pelo capitão. O capitão vai me dar pontos se eu embarcar os meus barris no barquinho. Mas para isso, eu preciso produzir os barris, então eu preciso pegar o produtor. Só que eu também tenho que ter a minha plantação e tenho que ter a construção. Então eu tenho que pegar o construtor e tenho que pegar o colono. Mas eu preciso ter alguém lá trabalhando, então eu preciso do prefeito. Então são várias açõezinhas que precisa ir pensando, qual que eu posso fazer agora para você atingir o objetivo, que é ganhar o ponto no fim. Tanto que o comecinho do jogo não acontece muita coisa, porque tá meio que todo mundo se preparando, então quase ninguém produz ainda. Aí a gente vai fazendo toda essa preparação, digamos, pra o jogo deslanchar mesmo, que é quando todo mundo tem os recursos, e aí o negócio começa a andar e fica mais competitivo. Aí no fim, lá na última rodada, a pessoa pega o produtor, no total todos os barris somem, aí no fim do jogo, tipo, uma pessoa pega o capitão, sai 20 barris aqui de produção. Um monte de coisa estragada. Foi errado, Bê. E aí no fim do jogo alguém pega o produtor, sai 20 barris aqui pra produzir. Às vezes falta barril. Falta barril, alguém pega o capitão, vai faltar barquinho, porque todo mundo produziu um monte de coisa. E aí fica muito mais dinâmico. E aí você tem que pensar em tudo isso, porque senão você vai ficar sem o seu barril. E Porto Rico é muito legal. Então, o pessoal aí que gosta de Catan, já jogou bastante Catan e tá querendo uma coisa nova, mas não tão nova assim, um jogo mais ou menos no mesmo estilo, fica a dica, Porto Rico é muito legal. Então vamos lá pra Viticulture. E Viticulture é mais tranquilo do que Porto Rico, tá? No sentido de explicação, é porque Porto Rico tem muito detalhezinho. Aqui a gente também tem os detalhezinhos, mas, olha, vocês tratem de ver este vídeo até o final, porque foram vocês que encheram o saco pra ter esse vídeo. Então cá estamos aqui, humildemente, pleno sábado, em momento, lavação de roupa. Cá estamos, em pleno sábado aqui, produzindo este conteúdo, então vocês façam o favor de assistir até o final. Vamos, pode começar. Bom, em Viticulture, a gente tem uma vinícola e o objetivo é fazer a melhor vinícola
sei lá. Acho que vai fazer a vinícola mais eficiente, né? Porque assim, não tem nenhum negócio A de melhor qualidade de vinho. Claro que tem. Qualidade. Aqui, ó, vai maturando, vai ficando melhor o vinho. Não, mas se tu atender vários de 2, é isso aí. Aqui, ó, capitalismo, querido. E aí, parecido com Porto Rico, a gente tem um tabuleiro principal, que é esse grandão aqui. E cada jogador tem o seu tabuleirozinho. Eu tenho o meu aqui, pequenininho, a Paloma tem o dela aqui, pequenininho. No tabuleiro principal, a gente tem as ações que a gente pode fazer. Então, vocês vão ver que tem umas coisinhas escritas aqui, umas construções. A gente vai fazendo as ações que estão escritas aqui. A gente tem as cartinhas aqui para decidir a ordem de quem que vai jogar. E nos nossos tabuleiros pequenininhos é onde a gente vai pôr posteriormente aqui as nossas uvas, os nossos vinhos e as nossas plantações, tá? E as nossas construções e trabalhadores também ficam nesse tabuleirozinho menor de cada jogador. Só pra vocês terem noção aqui no detalhe, ó, aqui a gente tem as nossas uvas, aí aqui, quando elas já viraram vinho, aí a gente tem diferentes adegas, ó, adega pequena, média, grande, aqui são os nossos trabalhadores disponíveis, aqui são os campos que a gente tem, então onde vão ficar as nossas uvas, e aqui, como vocês podem ver, a gente tem algumas estruturas, como um moinho, chalé, ali a treliça, aqui irrigação, e vocês vão vendo isso conforme o Hendry foi explicando. Então, o objetivo do jogo é atender alguns pedidos de vinho. É meio aquele esquema de logística reversa também de Porto Rico, assim, você pensa, putz, eu tenho que conseguir atender a encomenda de vinho que vai vir pra mim, mas até lá, o que que eu preciso fazer? Você precisa pegar a encomenda, fazer o vinho, e aí para fazer o vinho você tem que ter a uva, para ter uva você vai precisar colher no campo, para colher no campo você vai precisar plantar. Tem que ter irrigação, tem que ter treliça. E aí para plantar você tem que ter algumas estruturas construídas, você tem que ter adega para fazer o vinho, e aí você precisa comprar também as cartinhas de uva, e aí tem algumas outras dinâmicas em paralelo que vão te dando ponto ao longo do jogo, cartinhas especiais e assim por diante. Porque o objetivo do jogo também é, oh meu Deus, Fazer conseguir pontos. E embaixo no tabuleiro grandão a gente tem a trilha de pontos, tá? Então a gente começa aqui no 0, dá para ir até o menos 5 aqui, porque você pode sacrificar pontos para ganhar algumas outras coisas no início. E o jogo acaba depois que alguém passar aqui da marquinha do 20, a gente termina as rodadas e aí acaba o jogo. Pois bem, começar pelas cartinhas aqui em cima, a gente tem 4 tipos de cartinhas, tá? A primeira delas são as cartinhas verdes, que são as uvas. Então, aqui vocês vão ver que a gente tem vários tipos de uvinhas, ela tem nomes diferentes, e aqui embaixo vocês vão ver que elas podem ser uvas tinto, branca, ou podem ter, essa aqui no caso tem as duas, tá? E algumas delas tem aqui no cantinho de cima também, tem um desenhozinho de uma estrutura que ou é a treliça, que é essa aqui, ou a irrigação, que é essa, que são pré-requisitos para vocês construírem as uvas. A gente tem as cartinhas amarelas e azuis, que no fim é quase a mesma coisa, elas são o que eles chamam de visitantes, existem vários tipos de visitantes, que basicamente te dão algumas ações especiais. Eles são divididos em visitantes de verão e visitantes de inverno. Por último, a gente tem as cartas roxinhas, que são as cartas de encomenda de vinho. Então, nessas cartas, vocês vão ver que sempre tem qual que é o vinho necessário aqui no cantinho superior. Nessa primeira cartinha aqui, a gente precisa de um vinho tinto nível 8, e nessa segunda aqui, um vinho tinto nível 2 e um vinho branco nível 2 também, para atender os pedidos. E aqui embaixo vem as pontuações que a gente ganha e também uma moedinha aqui pela encomenda. Pois bem, no início do jogo a gente ganha algumas cartinhas aqui que te dão algumas coisas iniciais, tá? Então geralmente ou trabalhadores, alguma construção ou algum dinheiro. Vem indicado aqui na cartinha, super tranquilo de ler. No meu caso eu ganho 2 trabalhadores pequenos e um trabalhador grande. Gente, isso aqui é a cara do Tom Hiddleston, não é? Tá. E geralmente essas cartinhas ou são trabalhadores, moedas, algumas outras cartinhas ali, verde, amarelas ou roxas, que eu acabei de falar, e moedas também, tá? Para você começar o jogo com alguma coisa, só são usadas no início do jogo.
Aqui nessa parte do tabuleiro, a gente tem a ordem de jogadas, tá? Então, a gente geralmente começa quem tomou o vinho por último, ganha essa uvinha, que é o marcador inicial. Então, provavelmente foi eu, porque a Paloma nunca bebe vinho, eu fico com a uvinha. Aqui eu ganho essa galinha, que vai me dizer quando que eu vou começar o ano. Eu posso colocar ela em qualquer espaço aqui e eu vou ganhar o benefício. Geralmente, mais para baixo eu jogo depois, mas o benefício é melhor. Esse aqui, por exemplo, me dá um ponto, esse me dá um trabalhador adicional, cartinhas, moeda, cartinha, cartinha e nada. Eu sou muito doido, eu vou colocar ela aqui porque eu gosto de jogar primeiro. Daí, a Paloma é próxima e ela pode escolher onde ela quer colocar a galinha dela. Eu vou colocar no 2. No 2. Então aqui ela ganha uma cartinha verde, ela vai lá em cima, pega uma cartinha verde, que é uma uva. E aí a gente vai jogar agora nessa ordem que a gente estabeleceu aqui. Então esse aí é a Paloma, é a Paloma, é a Paloma, até o fim do ano, tá? O jogo é dividido em estações. A primavera é onde a gente escolhe aqui quem vai acordar mais cedo para trabalhar. Daí a gente tem aqui as ações de verão, que são as amarelinhas. A gente tem o outono, que simplesmente a gente compra cartinhas de visitantes amarela e ou azul. E a gente tem a ação de inverno, que são as ações azuis aqui do tabuleiro, tá? Então você tem os visitantes de inverno também, que são jogados no inverno, e os visitantes de verão, que vão ser jogados durante o verão. Como no início eu ganhei 3 trabalhadores, eu tenho, nesse primeiro ano, até 3 ações para fazer. Estes aqui são os trabalhadores, ó. E eu já aproveito para dizer que este é o jogo mais fofinho do universo, porque olha só, os trabalhadores são muito bonitinhos. Aí tem a ovinha também, aí tem o galinho, aí tem umas outras estruturas aqui, ó, tudo muito bonitinho. Ai, eu acho muito fofo. Pronto, o Andrei pode voltar a explicar agora. Eu aqui tenho 2 trabalhadores pequenininhos e tenho um grandão, vocês vão ver que ele é um pouquinho maior. Esses trabalhadores são as ações que eu vou poder fazer. Então, agora no início do jogo, eu vou poder fazer até as 3 ações, cada uma de um trabalhador. Eu escolho qual é a ação que eu vou fazer e eu vou colocar ela aqui no mapa, primeiramente, apenas nas partes de verão. Então vamos lá, seguindo a minha cadeia de produção do vinho, eu preciso primeiro comprar as cartinhas verdes aqui. Então eu ponho aqui que eu vou comprar as cartinhas verdes e ganho uma uva, essa uva vem para mim. Daí é a vez da Paloma jogar, seguindo aqui a vez dela. Aí, no meu caso, eu já tinha uma cartinha verde, que eu consegui a partir da posição que eu escolhi pra jogar aqui, ó. Tinha o bônus, que era a cartinha verde, que é a cartinha de uva. Então, eu já tenho aqui. Só que, como vocês estão vendo aqui, no cantinho superior esquerdo da carta, eu preciso de uma treliça e de uma irrigação pra poder plantar a minha uva. Então, eu vou atrás de conseguir essas estruturas. Aí, meus trabalhadores estão bem aqui. Eu vou pegar um deles e vou construir uma estrutura. Aí aqui, olha só, coloquei ele aqui no campo de construir uma estrutura e aqui a gente tem um bônus, ó, de uma moedinha extra, ou seja, eu vou escolher primeiro construir a treliça, que é esta aqui do canto, ó, esta coisinha bonitinha aqui. E aí ela custa 2, só que eu pago 1 porque eu ganhei o bônus aqui de uma moedinha extra. Então eu vou pegar aqui do meu dinheirinho, pagar uma moeda aqui pro banco. Jesus amado, uma bagunça este banco, inclusive. E aí eu consigo, então, a treliça. Só que a minha uva é muito chique, Cabernet Sauvignon, então ainda falta a irrigação para eu conseguir construir minha uva. Só que aí o Andrei acabou de tirar uma cartinha de uva que não é tão chique quanto a minha, mas tem o seu lado bom, que é, ele não precisa construir estrutura nenhuma para plantar essa uva. Então eu posso vir aqui, eu pego um trabalhadorzinho e coloco aqui na ação de plantar, e eu posso pegar a uva aqui e pôr no meu campo. E agora eu já tenho a minha Sangiovese aqui, pronta para me dar frutos. Eu acho que essas são as principais. Os outros espaços de ação de verão que a gente tem é jogar essas cartinhas amarelas, que são... De visitante. As cartinhas de visitantes, que vão te dar alguns bônus extras. Eu vou pegar algumas aqui só para exemplificar. Ó, produtor. Pegue duas... Aqui? Pode coisa... Vai falando, eu vou mostrar na tua mão. Pode falar, eu vou mostrar. Eu tô vendo uma coisa. Então, por exemplo, aqui, guia turístico. Peraí. Então, por Peraí. exemplo, aqui, por exemplo, eu tenho guia turístico, eu posso Ai, ganhar... não pode não, vai, fala de novo. Tava tapando, foi mal. Aqui, por exemplo, o guia turístico. Tu nem tá focando na cartinha.
O guia turístico, eu posso ganhar ou 4 moedinhas ou colher em um campo. Então, se eu quiser fazer uma ação lá em cima e jogar essa carta de visitante, eu já poderia colher a minha uva que eu acabei de plantar, tá? Que é o próximo passo aqui na produção é colher a Aí ela uva. viria pra cá, ó. E aí, isso, quando você colhe a uvinha, você pega esse marcador Ai, tô transparente dizendo que esse jogo é muito bonitinho. e marca aqui no barrilzinho que você tem aquela uva, tá? O outro exemplo aqui é o produtor. Eu pago 2 moedinhas e retiro 2 trabalhadores de outra ação para usar novamente aquele ano, tá? Que as ações são limitadas de acordo com o número de trabalhadores que você tem. Então, por exemplo, o Ender aqui tem 2 ações já realizadas. Se ele jogar essa carta, ele pode pegar esses 2 trabalhadores e usá-los novamente na mesma estação ou lá no inverno. Se eu jogar essa cartinha aqui, então tem um espaço de jogar as cartinhas amarelas também, a de comprar as cartinhas verdes, a de plantar é aqui. A gente tem uma outra aqui que é vender uma uva ou comprar e vender um campo. Então, a uva é aqui o que a gente mostrou aqui embaixo nos barris, tá? Então, se você tiver uma uva, você pode vendê-la e ganhar um númerozinho de moedas indicado aqui. Ou você pode vender ou comprar um campo, que são onde você planta a uva. Então, você pode vender o seu campo, vira aqui a cartinha, fala que ele está vendido, mas você ganha 7, 6 ou 5 de dinheiro, dependendo do campo que você vender. E se você colocar o seu bonequinho neste aqui, você ganha 1 ponto aqui também na trilha de pontos, ó. Anda 1. É o bônus. E a outra ação é guiar uma visitação. Basicamente é só para você ganhar 2 de dinheiros e o bônus aqui é mais 1, tá? O bônus funciona só para a pessoa que conseguiu fazer, basicamente realizar aquela ação primeiro e colocar o seu trabalhadorzinho no espaço que dá o bônus. Então, por exemplo, a Paloma construiu aqui e ela tinha ganhado uma moedinha a mais. Se eu quiser construir, ela já usou esse espaço, eu vou ter que pôr o outro e eu não tenho mais aquele bônus, tá? Então, se você faz a ação antes, é melhor para você também. Só que a gente tem a dinâmica do trabalhador grandão. E aí entra tcharam, o trabalhador grandão. Você vai ver que ele chega aqui, ele põe a moral e ele usa o campo que ele quiser, inclusive campos já ocupados, e ele inclusive pode ganhar aquele benefício também. Então, se eu botar o meu trabalhador grandão aqui, ó, chutei ela, eu vou Não, ele não construir- precisa me chutar, tá? A gente pode ocupar o mesmo espaço, mas o Ender é malvado. Eu vou construir aqui e ganho o bônusinho, tá? Então fica nós dois aqui. Inclusive depois ela pode vir aqui e trazer o trabalhador grande dela também aqui. Depois que a gente faz as ações do verão e todo mundo decide acabar o verão, a gente passa pelo outono, que é você compra uma cartinha azul ou uma amarela, e a gente vem pro inverno. Então, todos os trabalhadores que você não usou no verão, no caso eu tinha 3, eu acho que eu tinha usado 2, e a Paloma tinha usado 1, me sobrou 1, e para a Paloma sobrou 2, a gente pode usar eles agora no inverno, tá? Quais que são as ações de inverno? A gente tem a opção de jogar os visitantes azuis, que são os bônus aqui agora de inverno. É similar com a amarela, tem ações especiais, só que essas aqui vão ser mais focadas em produzir uva, ou maturar o vinho, ou permitir você atender uma encomenda. A gente tem a ação de comprar as cartinhas roxas, que são comprar as encomendas de vinho. E aí as principais são colher em um campo, que é basicamente você colhe a uva que você plantou e você põe o marcadorzinho aqui embaixo que você colheu aquela uva. Temos a ação de produzir o vinho, que aqui embaixo você vai mudar a posição do marcadorzinho da uva para o marcadorzinho do vinho. Então agora eu não tenho mais uvas, eu tenho um vinho. Você pode ver aqui que ele está no formato do copinho. Você pode atender um pedido, então se eu venho aqui no pedido, se eu tiver o vinho necessário, por exemplo, nessa cartinha aqui eu preciso ter um vinho branco nível 5. Se eu tiver aqui do nível 5 em diante, eu posso atender esse pedido e vou ganhar 2 pontos e uma moedinha. Se eu não tiver, sinto muito, eu vou ter que virar, dar o meu jeito para conseguir montar esse pedido aí. Ou desistir de atender o Ou cliente. vou desistir de atender o cliente. Aí não vou ser a melhor vinícola. E aqui a última ação, as últimas ações você paga dinheiros para treinar mais trabalhadores. Então no total você pode ter até 5 pequenos e um grande. Ou você é meio que um descarte aqui. Se você não quiser fazer mais nada, você ganha uma moedinha, tá?
Então, essas são as ações que você pode fazer aqui. Aí depois a gente volta lá pro verão, depois outono, inverno e assim vai ao longo do jogo. Até que alguém consiga atingir 20 pontos. E aí a pessoa atingindo 20 pontos, de novo aquele esquema. A gente termina a rodada, então ela pode até ganhar mais pontos, as outras pessoas podem passar dela até talvez, mas significa que naquela rodada o jogo acaba. Tá, aí duas outras mecânicas aqui do jogo que falta a gente explicar. Aqui no nosso tabuleiro, vocês vão ver que tem vários espacinhos de construção. A gente tem a irrigação e a treliça, que são basicamente pré-requisitos para você plantar algumas uvas. Você tem o moinho, que te dá um ponto toda vez que você planta uma uva. Você tem a parelha, que permite que você extraia uma uva, então eu posso arrancar ela do meu campo, ou que eu colha uma uva e coloque o marcadorzinho aqui embaixo. Eu tenho a sala de degustação, que me dá um ponto toda vez que eu realizar a ação do tabuleiro lá em cima de realizar uma visitação. Eu tenho as adegas médias e grandes, então inicialmente eu só posso produzir vinhos até o nível 3. Quando eu construo a adega média, eu posso produzir vinhos até nível 6 e posso produzir vinhos rosé. E quando a gente faz a adega grande, eu posso produzir vinhos até o nível 9, incluindo espumante. Temos também o chalé, que permite que eu compre uma carta amarelinha ou azul adicional durante a fase de outono. E aqui embaixo eu vou ter as uvas, onde posso ter vários marcadores conforme a gente for ganhando as uvas. Então, conforme a gente vai plantando as uvas aqui em cima, por exemplo, toda vez que eu for colher um campo, eu vou colher mais uvas e uvas melhores. Então, eu sempre somo o que está no meu campo, tá? Então, por exemplo, nesse campo aqui, eu tenho 3 mais 1 tinto, eu vou produzir total 4 tinto. Nessa aqui eu tenho um tinto e um branco, então eu produzo um branco e produzo um tinto. Então você vai produzindo as uvas e vai marcando elas aqui embaixo. Quando você produz o vinho, que é uma outra ação de inverno, você basicamente transmite os marcadores daqui de uva para os marcadores de vinho. E aí eu sigo o númerozinho que está aqui, tá? Se eu quiser transformar essa uva num tinto, ela vira uma uva 4, ela vira um tinto 4. Se eu quiser transformar esse em tinto, a uva 1 vira um vinho tinto 1. Como ela é uma uva branca 1, ela vira um vinho branco 1. E daí eu posso, aqui está na receita, eu posso combinar. E quando eu combinar, eu vou somar de novo os marcadores. Então, voltando aqui, eu tinha um 4, um 1 e 1. Se eu misturar o meu tinto e o meu branco, os dois de nível 1, eu vou somar o nível 2 e eu vou ter um rosé de nível 2. Que não existe. Que não existe, então eu não posso produzir esse vinho. Eu posso somar, entretanto, a minha uva 4 tinta, 4 com minha uva branca 1, vou somar dá 5, eu posso produzir um rosé nível 5. E vou marcar aqui. E o último caso seria produzir um espumante, que eu poderia somar 1 mais o 4 dá 5, mais 1 dá 6. São uma branca e 2 tintos, daria um nível 6 espumante. Só que também não existe. Tem que começar a partir do 7, tá? Então, aqui embaixo você utiliza esses marcadores para tanto marcar as uvas que você tem, quanto misturar elas para fazer o vinho. E aí, a cada fim de ano, as suas uvas e vinhos maturam um nível. Então, no fim do ano, eu vou mover esse para o 2, esse para o 2, esse para o 5, porque minhas uvas ficaram melhores. Se eu tiver algum vinho, a mesma dinâmica. Eu movo o meu vinho aqui do 2 para o 3, ou o meu vinho do 4 para o 5, e assim por diante. Tá? Depois que o vinho está pronto, você não pode misturar mais eles. Tá? Você só pode fazer essa mistura da uva aqui quando você move o marcador para o vinho. E aí, tendo esses vinhos aqui, eu posso então vir aqui na ação de inverno de atender o pedido para realizar aqueles pedidos da cartinha roxa, ganhar o meu ponto vendendo a minha encomenda de vinho. E é bem importante que você se preocupe com essas cartinhas roxas de atendimento, porque elas são as que te dão mais pontos. Então, cuida aí para produzir uma quantidade legal de vinho, porque senão você vai ter que sambar numas outras ações que não dão tanto ponto de uma vez só, como a opção de atender. Assim como Porto Rico, o início do jogo demora um pouquinho, porque você tem que construir as estruturas,
comprar uva, plantar uva, etc. Mas depois que você tem já as plantações, está produzindo vinho, produzindo uva, sai bem mais rápido o fim do jogo. Geralmente a gente demora, sei lá, 5 rodadas para chegar do 0 ao 10 e uma rodada para ir do 10 ao 20. Aí todo mundo no fim fica doido, joga todas as cartinhas que tem em ponto e sai comendo ponto a rodo. Correria. Vira correria. Caso vocês queiram dar uma olhada mais detalhada ainda em cada um desses jogos, eu sei que tem canais aqui que fazem tipo gameplay, sabe? É a pessoa jogando e filmando. Então vou deixar alguns links, se eu achar, de gameplay desses jogos pra vocês darem uma olhada, se quiserem mais detalhes, não é? Mas, nossa, amo Viticulture. Foi a nossa aquisição mais recente entre esses aqui, que a gente mostrou hoje, e eu adoro. Aliás, postei no Instagram algumas vezes já sobre ele, mostrando o tabuleiro, e muita gente vem falar que o jogo é um sucesso, assim, que até a galera que não gosta tanto de jogo de tabuleiro se diverte com Viticulture, porque realmente é muito legalzinho, a dinâmica é bem legal, então fica a dica aí, Viticulture, só amor. Tem um outro site que eu sempre gosto de ler quando eu comprar o joguinho, a gente pode deixar aqui no vídeo, que é o Udopedia, que dá pra você ver a nota de outras pessoas, mas acho que mais importante tem tipo o manual, você vê a foto do jogo, dá uma lida lá antes pra ver se vale a pena e pra entender todos os mínimos detalhes da dinâmica do jogo. É legal só também. Só aqui na explicação, não. É legal também pra descobrir alguns jogos semelhantes. Então, putz, eu gosto do jogo X. Geralmente eles indicam, quem gosta de jogo X, gosta de jogo Y, sabe? Então fica a dica do site, o link vai estar aqui. Muito obrigada, lindo, por ter vindo gravar mais um vídeo. E este foi apenas mais um da série, né? Porque ainda faltam 2. Na verdade, eu acho que o próximo a gente vai quebrar, porque este vídeo aqui, meu Deus do céu, não quero nem ver a duração, é um trabalho do cacete pra editar. Mas enfim, ficou bem extenso, então o próximo acho que a gente quebra em 2, porque são os jogos mais difíceis e jogos muito longos. Daqui pra frente é um vídeo por jogo. Eu acho que vai ser tipo isso, porque os jogos são bem complicados de explicar. Mas espero que vocês estejam gostando da série. Então, se você tiver gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito ainda. É quase isso. Aí tem mais. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchauzinho.